Começar lá. Ok? Tá gravando? Tá. Lá, pessoal. Ó. A pergunta vamos lá, pessoal, começando a aula. A pergunta que, de fato, impulsionou o cálculo é essa daqui, ó. Dados. Uma função f e p, número real, o que ocorre, ou o que acontece com o valor f de x quando o valor x é tomado cada vez mais próximo de P. Tá? Então, primeira coisa, essa é a pergunta que impulsionou o cálculo. Então, você tem uma função, tá? E você tem P, um número real. E você quer saber o que é que acontece com o valor f de x quando o valor x é tomado cada vez mais próximo de P. E independente do que significa estar próximo, próximo é diferente. Próximo não é igual, tá? Seja lá o que significa estar próximo, porque próximo é um problema. Essa questão de proximidade, ela é relativa, tá? Se você analisar, você vê isso. Mas antes, vamos nos confiar nessa questão intuitiva e vejamos para um exemplo, tá? Para um exemplo. Eu vou começar com um exemplo bem simples. Pega f de x igual a x ao quadrado menos 1. Ou então, cadê o meu apagador? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. X igual a 2x menos 1. F de x igual a 2x menos 1, qualquer que seja o x real, tá? E eu vou montar uma tabela aqui, que é a seguinte. Você tem aqui o x e você tem aqui o f de x, tá? Se você pegar o x igual a, por exemplo, x igual a 0,9, quanto é que dá 2x menos 1? 0,8. Se você pegar 0,99, vai ter que dar 2x menos 1. Faça aí, bem rápido. Quanto? 0,98. Quanto? 0,98. É? Não pode ser, acha. Quanto é? Faça aí. Faça aí. É, na calculadora. Vamos lá. Quero fazer não. É quanto? 0,98. Estou confiando em você, hein, garoto. Tá? Se você pegar 0,999, faça aí que eu não estou levando muita fé nele, não. Vai 0,998. Ah, tá indo ao encontro do que ele falou, né? Eu não confio no cara, ó. 0,9999. Dá quanto? 998. Bora? 0,99998. Então você pode aqui chegar e dizer o seguinte: se x está próximo de quê, hein? O x está. Eu estou pegando x próximo de quê? 1
se x está próximo de 1, seja lá o que significa estar próximo, então o valor que 2x menos 1 está próximo de quem? De 1 também. Tá? Não precisa nem você fazer conta, montar uma tabela dessa, mas a intuição diz o seguinte: para g de x igual a x ao quadrado menos 2, se x está próximo de 3, então o que acontece com g de x? Está próximo de quê? Está próximo de quê? 7. De quê? 7. A intuição diz isso. Por quê? Porque a intuição me diz o seguinte: se x está próximo de 3, o quadrado de x está próximo de quanto? 9. O que está próximo de 9 menos 2 está próximo de 7. Então, seja lá o que significa estar próximo, né? Isso aqui a intuição garante. Bom? E você é guiado aqui pelo seguinte, porque se você sabe os valores dessa função, qual é o valor dessa função no 3? Qual é o valor dessa função no 1? 1. Mais ou menos por isso que você é guiado, tá? Ou seja, se x está próximo de 1, f de x está próximo de f de 1. No entanto, olha aqui, ó. Para h de x igual, olha aqui, a x menos 4 sobre raiz quadrada de x menos 2, olha aí, ó. Se, preste atenção, se x está próximo de 4, então h de x está próximo de quê? Veja que, primeira coisa, eu não posso fazer uma substituição. Eu posso fazer x igual a 4 nessa expressão? Não. Tem h de 4? Não, não tem o valor h de 4. Então, parte da minha intuição foi embora. Parte, só parte. E você tira com esse exemplo uma conclusão. Para responder a esta pergunta aqui, que eu estou respondendo dessa forma, ou seja, para saber o que é que acontece com f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de p, não interessa o valor f de p. O p é relevante na questão, mas o valor da função no ponto p é irrelevante. Porque o que me interessa são os valores f de x para x próximo de p. E será que eu consigo responder nessa aqui o que é que acontece com o valor h de x quando o x está próximo de 4? Consigo. Porque você observa o seguinte: dado x diferente de 4, que é o que me interessa, não interessa x igual a 4, para saber o que acontece com h de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de 4. Próximo é diferente. Próximo é diferente. Então, dado x diferente de 4, você tem o seguinte: quem é x menos 4 sobre raiz quadrada de x menos 2. Que essa conta é execuível quando x é diferente de 4, porque a raiz quadrada de x é diferente de 2. Isso aqui é raiz quadrada de x, o quadrado disso, menos o quadrado de 2, dividido por raiz quadrada de x menos 2. Isso aqui é o quê? Fatoração. Fatoração é fundamental no limite. Isso aqui é raiz quadrada de x menos 2, vezes raiz quadrada de x mais 2, dividido por quem?
por raiz quadrada de x menos 2. E essa conta aqui, se eu estou multiplicando por raiz de x menos 2 e estou dividindo por raiz de x menos 2, esse número, quanto é que dá o resultado? Vai dar raiz de x mais 2. Então veja bem, em qualquer que seja o x diferente de 4, a expressão, qualquer que seja o x diferente de 4, a expressão x menos 4 dividido por raiz de x menos 2, o valor dela é o mesmo valor de raiz de x mais 2. Não importa o quão próximo de 4 o x esteja. Não importa. Não importa o quanto o x está próximo de 4. Ele é diferente. E se ele é diferente de 4, o valor dessa expressão para esse x é igual ao valor desse. Então, de onde um estiver se aproximando, vamos dizer assim, o outro também vai se aproximar. Portanto, eu posso dizer o seguinte, usando essa minha forma intuitiva de escrever, se x está próximo de 4, então o valor x menos 4 dividido por raiz de x menos 2, que é igual a quanto, hein? Porque se x está próximo de 4, x é diferente de 4. Isso aqui é raiz de x mais 2, vai estar próximo de quê? De 4. Então que fique de lição o seguinte, para responder essa questão aqui, não interessa o valor da função em P. O P nem precisa pertencer ao domínio da função. E mesmo que ele pertença, o valor f de P é irrelevante. Ele não interfere na maneira de responder isso. Estamos entendidos? Baseado nesses exemplos, eu vou introduzir o conceito de limite, porque responder isso aqui é dizer quem é o limite de f de x com x tendendo a P. Tá? Isso é o limite. Tá? É você responder o que acontece isso aqui. Então, nesse caso, como você sabe que x próximo de 3 garante g de x próximo de 7, e aqui tem uma vírgula, tá? Aqui também, tá? Aqui também. Então você pode dizer assim, ó, maneira de falar, para não colocar dessa maneira, e se livrar dessa palavra próximo, que essa palavra é horrível na matemática, porque ela não tem uma definição precisa, tá? É o seguinte, você diz que 7 é o quê? Limite de quem? De x ao quadrado menos 2 com o quê? Com x tendendo a quanto? A 3. Você diz também, baseado nesse exemplo, que 1 é limite de que 2x menos 1 com x tendendo a 1. Você diz também que o quê? 4 é o quê? Limite de que expressão? De x menos 4 sobre raiz de x menos 2 com x tendendo a quanto? A 4. Essa é a maneira de se falar, muito embora eu esteja introduzindo informalmente o conceito de limite para você.
Bem, diante desses exemplos, eu posso chegar para você e dizer o seguinte: dados, uma função f, p, o número real, e l, o número real, nós dizemos que L é limite de f de x. Quanto tempo aí? 16. Quanto? 16. Então deixa eu rodar a mão um pouquinho. L é limite de f de x com x tendendo a p quando x próximo de p implica o quê? Implica f de x igual a L, quer botar a palavra implica, x próximo de p implica f de x igual a L ou f de x próximo de L. Por que o igual, professor? Porque, veja bem, a função constante, função constante 2, função constante igual a 2, pega a função f de x igual a 2, qualquer que seja o x real. X próximo de 3 implica o quê? Implica f de x igual a 2. Não é próximo de 2. Implica f de x igual a 2. Tá certo? Seja lá o que significa próximo, né? Ainda não falei o próximo. Então, isso aqui vai ser, tá? Isso aqui é a definição, é o que a gente tem informalmente como limite, que responde essa pergunta. Mas essa pergunta aqui, ela pressupõe uma coisa. Ela pressupõe que eu posso me aproximar de P dentro do domínio da função. Porque eu estou querendo perguntar o que ocorre com o valor f de x quando o valor x é tomado cada vez mais próximo de P. Então isso pressupõe que eu vou poder me aproximar de P dentro do domínio da função. Porque eu quero saber o que acontece com f de x para x cada vez mais próximo de P. E para isso, antes de mais nada, o x tem que estar onde? No domínio da função para x próximo de P. Então, na menção ao limite de f de x com x tendendo a P, o P tem que ser ponto de acumulação do domínio da função. Definição que eu dei na aula passada, quem não veio está lá no YouTube. Tá? Um ponto é ponto de acumulação de um conjunto quando um ponto P é ponto de acumulação de um conjunto quando tão próximo de P quanto eu queira, eu consigo um elemento do conjunto. Certo? Ou seja, em outras palavras, um ponto P é ponto de acumulação de um conjunto quando cada vizinhança aberta e estrita desse ponto P contém um elemento do conjunto. É muito melhor falar em termos de vizinhança do que em termos de proximidade quando você aborda o limite. Tá? Por quê? Primeira coisa, qualquer que seja a sua compreensão de estar próximo, o próximo, quando entra na matemática, ele precisa ser quantificado. Eu preciso dizer o qual x está próximo de P, ou o qual f de x está próximo de L. Eu preciso de coisas desse tipo, só tem sentido falar próximo se eu disser assim, ó, x está próximo de P, x está próximo de 2, de modo que a diferença x menos 2 seja o quê? Bem, tem que ser positiva, porque se
se é próximo, não é igual. E de modo que isso aqui seja menor do que 1 sobre 1000. Ó. Começa a fazer sentido. Porque 2 em relação a 1 sobre 1000, a grandeza envolvida, 1 sobre 1000 é, vamos dizer assim, você tem um entendimento que 1 sobre 1000 é muito pequeno em relação ao 2. Então isso começa a fazer sentido. Se eu digo que x está próximo de 2, de modo que a distância de x a 2 é menor que 1 sobre 1000, eu estou quantificando a minha proximidade. Porque eu estou dizendo aqui, o que é que eu estou dizendo aqui? É que x está numa vizinhança de 2 estrita, que é essa, ó. É o 2. Aí é o 2 aqui, mais 1 sobre 1000. E o que é? O que é? 2 menos 1 sobre 1000. Está aparecendo? E o intervalo é esse, ó. Intervalo não, porque é uma vizinhança estrita, ó. E aqui, se você coloca isso, você tem um entendimento assim quase perfeito de que está realmente próximo. Mas o próximo é porque é relativo, tá certo? Se você pegar, por exemplo, só essa palavra próximo, ela tem um problema com ela. Porque, ó, deu quanto? Encerra e começa outro, por favor.